dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 35, nós vamos ler até o versículo 39. Marcos, capítulo 1, versículo 35 até o 39, que diz o seguinte: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. E Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Nós vamos seguir com a nossa temática sobre sermos parecidos com Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses, mas um parênteses bem grande. Vocês perceberam que o texto que a gente leu é uma passagem onde Jesus estava orando. E Deus tem colocado no meu coração essa questão de uma vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que está destinada à falência. É uma igreja que está destinada à morte. E nós precisamos cultivar uma vida de oração. E aqui eu quero destacar, primeiramente, sim, uma vida de oração pessoal, particular, sozinho, né? Quando você fecha a porta do seu quarto, onde ninguém mais está vendo, você tem o seu momento de intimidade com Deus. E também destacar sobre a oração coletiva. Nós precisamos perder o medo, a vergonha, a insegurança de fazermos uma oração na frente das pessoas. E é interessante que, pensando, na vida de Jesus, em tudo ele nos ensinou, ele nos deu um exemplo. A gente falou sobre várias coisas. A gente falou sobre a santidade dele. Deus nos ordena que sejamos santos, e Jesus, através da sua vida, nos ensinou a sermos santos. Nós falamos sobre a bondade de Jesus, e Jesus não somente mandou sermos bondosos, mas Jesus ele mostrou a sua bondade através da cura do leproso. Nós falamos sobre a questão da amabilidade de Jesus, onde Jesus nos demonstra ser amáveis. Nós falamos sobre o evangelismo de Jesus. Ele não somente mandou a gente anunciar a sua mensagem, o seu evangelho, mas ele nos ensinou como nós devemos anunciar essa mensagem. E de igual modo, Jesus não somente mandou a gente orar, mas ele nos ensinou a orar. Quando foi a última vez que você orou? Assim, não aquela oração automática, Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Aí você vai embora correndo, sem nem saber o que você orou, sem nem lembrar do que você pediu para Deus. Mas aquela oração onde você para tudo, onde você esquece o seu smartphone, o seu celular, você esquece as mensagens, você esquece a TV, você desliga a TV, você esquece todo mundo que está em casa, você esquece se deixou o fogão ligado, o feijão no fogo, você esquece se a roupa está pendurada no varal e está começando a chover, está começando a chover, né? Você esquece de tudo que está ao seu redor, para você ter um tempo que você vai dedicar exclusivamente
para Deus? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você orou tanto a ponto de você se sentir totalmente consolado por Deus, a ponto de você não se conter nas lágrimas, de você se derramar na presença de Deus? Quando foi a última vez que você teve essa experiência? Sozinho, onde ninguém mais estava vendo, era só você e Deus. E quando foi a última vez que você teve uma experiência de você orar junto com algumas pessoas, estar falando com Deus, estar clamando por alguém, por alguma coisa, e ter esse tempo de oração coletiva? É uma coisa para a gente pensar. E é interessante olhar sobre essa questão da oração, que nós falamos que Jesus nos deu exemplo, né? Se a gente lê, por exemplo, Mateus no capítulo 6, ou Lucas capítulo 11, é a passagem da oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente fala da oração do Pai Nosso, quando a gente fala da oração que Jesus nos ensinou, a gente tem esse senso religioso de decorar palavras e achar que isso é uma vida de oração. Não, mas tem o Pai Nosso, Jesus ensinou, então é isso que eu devo fazer. O que a gente precisa entender é que a oração do Pai Nosso, Jesus usa para nos ensinar princípios. Princípios. Não é que a gente tem que pegar aquilo e repetir as palavras, que aquilo se torna oração. Tanto é que Jesus fala: não repitam as palavras como fazem os pagãos. O Pai de vocês sabe o que está no seu coração, antes mesmo de vocês falarem. Mas Jesus, o que Ele realmente nos ensina, é uma vida que Ele cultivou momentos de oração. E por que nós temos dificuldade de orar? Se a gente olha para as outras religiões, todo mundo está fazendo a sua oração. A gente fala dos católicos, mas os católicos fazem as suas orações. A gente fala, sei lá, dos budistas, mas se você vai no encontro do budista, ele está lá, ele faz a oração dele, está lá, repete, vai falando, vai falando, vai falando. O islamismo, por exemplo, as pessoas que são devotas ao Alcorão, eles oram 3 vezes por dia, eles param tudo que eles estão fazendo. Se está trabalhando, chegou aquela 3 horas da tarde, todo mundo para, a cidade para, e eles se ajoelham e começam a orar. Eles são exemplos para nós, porque a gente, quando tiver tempo eu oro, quando eu não tiver preguiça eu oro. Ai Deus, hoje eu estou muito cansado, porque ontem eu fiz muita coisa, eu acordei muito cedo, eu nem consegui dormir direito, tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo para orar. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e a gente esquece de fazer aquilo que é o mais importante para a nossa vida. Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pediram para que Jesus ensinasse. De igual modo, nós podemos pedir para Jesus, nós podemos pedir para Deus que nos ensine a orar, porque às vezes realmente, quando a gente está começando, quando a gente ainda não teve a nossa experiência, a gente fala: mas eu não sei orar. Então a gente tem pessoas ao nosso lado que nos ajudam nessa caminhada. Mas a oração, como qualquer coisa na vida, a gente só aprende fazendo. Só aprende fazendo. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Alguém te colocou na bicicleta e empurrou a bicicleta, né? Aí o resto você se vira.
Como você aprendeu a dirigir, a tirar a habilitação? Dirigindo. Como você aprendeu a andar de moto? Montando uma moto e andando. Como você aprendeu a conversar com alguém? Conversando. Como você aprendeu a comer? Pegando a colher quando era nenenzinho e come. E a oração não é diferente. A oração não é algo místico. Não é algo assim que, não, mas quando acontecer alguma coisa assim de extraordinário, eu vou aprender a orar. Não. Orar é você começar a falar com Deus. Uma conversa, um diálogo que você tem com o seu Senhor. E se você não conversa, se você não toma essa iniciativa, você nunca vai aprender a conversar. Eu fico preocupado com a nossa geração hoje, porque nós temos um camarada muito legal, né? Um cara muito interessante. Por um lado é bom, porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos, né, que moram em São Paulo, eu tenho amigos que moram em outras cidades, eu tenho amigos que moram em Assunção. Às vezes eu preciso pedir ajuda para alguém que, né, sabe muito mais do que eu. E esse camarada aqui me ajuda, né, com as videochamadas, com as mensagens, com a mensagem de voz do WhatsApp, né? É muito interessante. O problema é que nós estamos tão acostumados com esse cara legal aqui, que a gente usa ele para a gente não se relacionar mais com as pessoas. É preocupante ver os jovens de hoje em dia usando o celular para não precisar conversar com quem está do lado. Você não chega na pessoa e pergunta: bom dia, como foi essa semana? Costuma pegar o WhatsApp lá, o Instagram, manda lá: oi, você está bem? Digita, né? Eu estou vendo que você está muito sério. E é mais fácil falar por aqui. A gente não se dá mais o trabalho de olhar nos olhos das pessoas e perguntar se de fato está tudo bem. Não gastamos mais tempo para isso. E isso é péssimo, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para vivermos em isolamento. Todo mundo lembra da Covid-19, né? Todo mundo lembra da pandemia. Não faz muito tempo, gente. Faz 2, 3 anos que acabou esse negócio aí de botar máscara, de não poder abraçar, de não poder cumprimentar, né? De afastamento, isolamento social, não pode ir na igreja, não pode fazer festa, não pode ir no clube, não pode fazer nada. Quem aqui gostou da pandemia? Aí a pessoa fala: eu gostei porque eu não gosto de gente. Mas no fundo você não gostou, porque a pandemia destruiu muitas vidas, muitas famílias, muitos círculos sociais. Tanto é que a igreja tem a necessidade de estar gravando até hoje. Ah, gravar o culto é ruim? Não é ruim. Tem gente que não tem como vir na igreja, tem gente que está acamado, está doente. O problema é que a gente se acostumou com isso. A gente ficou com medo das coisas, com medo de interagir com as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque isso nos remete a nos isolarmos de Deus. Não, Deus sabe meus pensamentos, então eu não preciso orar. E aí, a gente segue uma vida muito distante, né? Daquilo que Deus planejou para todos nós. Então, levando tudo isso em consideração, vamos olhar para o nosso texto de hoje. Vamos ver quais são os fundamentos, né, dessa passagem, de que Jesus nos dá esse exemplo. Nós lemos o texto e agora eu quero destacar 3 coisas muito legais para a gente pensar. O versículo 35, primeiramente fala, né, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, eu acho isso impressionante. Quem aqui já levantou de madrugada para orar? A Clara é um exemplo, né, que ela contou para mim a tradição da família dela,
onde o vô dela acordava o quê? 4 horas da manhã? 3 horas da manhã, gente. Acordava 3 horas da manhã, chamava a família, chamava os filhos, chamava o neto, chamava até os cachorros para estar junto, até as plantas trazia aqui para dentro. Falar, agora nós vamos orar. 3 horas da manhã, gente. Eu não consigo fazer isso. Para mim, o meu sono é prioridade. Eu gosto de dormir. Então eu tenho um problema com isso. E eu estou sendo sincero. Eu vou usar esta série de mensagens sobre oração para falar mais dos meus defeitos do que aquilo que deveria ser. Por quê, gente? Eu quero que vocês entendam que a mesma dificuldade que vocês têm, eu também tenho. A gente começou a fazer grupos de discipulado, onde a gente senta, conversa, troca ideia, fala o que a gente pensa, coloca as nossas ideias, as nossas frustrações, nossas conquistas. A gente tem um tempo assim de caminhar junto, de estar perto um do outro. E nesses momentos, é engraçado que as pessoas começam a falar, aí o outro fala, nossa, mas eu também passo por isso. Fala, caramba, eu também tenho essa dificuldade. Fala, nossa, eu achava que era só eu. O problema de muitos cristãos é que quando eles não se relacionam com as pessoas, quando eles não são intencionais em falar da palavra, em compartilhar da sua fé com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas que ele ama, ele acha que só ele tem esse probleminha. Aí eu passo muito tempo achando só eu não consigo orar, só eu não consigo ler a Bíblia, só eu não consigo falar para as pessoas do meu testemunho, só eu não consigo cantar, só eu não consigo ajudar. E quando a gente começa a conhecer as pessoas, a gente vê, nossa, o fulano tem a mesma dificuldade que eu. E a mágica acontece, porque um ajuda o outro. E aí os dois crescem juntos. Eu estou usando esse exemplo porque, gente, orar de madrugada não é mais poderoso do que orar de dia. Tem algumas igrejas, algumas tradições, que elas falam que 3 horas da manhã é o horário, né? Porque os filmes de terror falam que 3 horas da manhã é a hora que o diabo age, os demônios agem, então o mundo espiritual está sobrecarregado de uma energia. Gente, não tem nada disso. Se você ora 3 horas da manhã, se você ora 3 horas da tarde, se você ora meio-dia, se você ora 10 horas da noite, é a mesma coisa, gente. Porque se você ora 3 horas da manhã aqui, lá no Japão é 3 horas da tarde. Vocês concordam comigo? Então Deus não é pego de surpresa. Deus, ele está além do tempo. Deus, ele está além do espaço. Mas qual que é o grande lance de orar de madrugada? Qual é a diferença? É que de madrugada você não tem distrações. De madrugada ninguém vai te mandar mensagem. De madrugada não vai ter gente batendo na porta da sua casa. De madrugada ninguém vai te ligar. De madrugada você vai ter um tempo para se concentrar e estar ali entregue totalmente. Essa é a diferença. Mas o que a gente aprende com o exemplo de Jesus sobre orar de madrugada? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a questão da prioridade de Jesus. Qual é a sua prioridade? O que é mais importante na sua vida, na sua rotina? Vamos pontuar aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho boleto para pagar. Segunda coisa, eu tenho que dar comida para o meu cachorro. Terceira coisa, eu tenho marido, eu tenho esposa. Terceira coisa, né? E a gente acaba o quê? Trocando as prioridades. Trocando as prioridades. Qual era a prioridade de Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Jesus não somente nos ordenou,
que a gente buscasse em primeiro lugar o reino de Deus, mas Ele nos ensinou através da sua vida. Ele não saía para as ruas sem antes de orar, sem antes estar na presença de Deus. Jesus, ele mostra que o seu padrão de vida era um relacionamento íntimo com Deus, com o Pai. Ele cultivava isso para Ele. E se esse era o padrão para o Filho de Deus, que era o Todo-Poderoso, quem dirá para nós, meros mortais, pecadores e falhos? Qual tem sido a nossa prioridade? Jesus nos mostrou que a sua prioridade era estar na presença do Pai, antes de qualquer outra coisa. Foi o nosso exemplo. É engraçado, mas quando a gente começa o nosso dia sem fazermos uma oração, é a mesma coisa que a gente sair pelado na rua. Já parou para pensar nisso? E aí tem momentos que a gente ora de manhã antes de sair de casa, e aí acontece uma situação adversa no dia a dia ali, e aí você pensa: nossa, justamente hoje eu orei sobre isso. Nossa, justamente hoje a palavra falava sobre isso. Por quê? O que acontece de manhã, quando a gente está na presença de Deus, vai refletir no nosso dia a dia. E muitas vezes, quando acontece uma coisa ruim, você pensa: eu não orei hoje, eu não entrei na presença de Deus hoje. Porque faz toda a diferença. Quando nós oramos, é como se a gente colocasse uma armadura para sair na guerra. Gente, pode acontecer tanta coisa ali na rua, e nós não estamos preparados porque não oramos. Quando nós temos esse tempo, esse encontro com Deus, antes de fazer qualquer outra coisa, Ele nos guarda, nos reveste, né, a nossa alma, de uma forma que a gente não vai se desviar facilmente. Guarda essa palavra, a gente não vai se desviar dele tão facilmente. O tempo que nós passamos na presença de Deus vai refletir em todas as ocasiões que nós passamos. Antes da gente olhar para as pessoas, a gente deveria olhar para Deus, antes de tudo, né? E infelizmente, nós andamos tão ocupados, que a gente não tem tempo para orar. Nós temos tantas coisas disputando a nossa agenda, que a nossa atenção e o nosso coração está largado para as coisas do mundo. Ah, Deus, eu não tenho tempo para orar. E se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver que Jesus era um homem muito ocupado. Jesus não tinha tempo nem para comer. Todo mundo aqui tem tempo para sentar e almoçar, sentar para jantar, sentar para fazer o seu lanche. Jesus não tinha tempo. Jesus falava que as aves têm os seus ninhos e a raposa tem suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ele está dizendo: não tenho tempo. E mesmo assim ele mostra o exemplo, que ele saía de madrugada para orar. Ele mostrava a sua prioridade. E interessante que as multidões vinham para ser ensinadas, para ser curadas, para ser abençoadas, mas mesmo assim Jesus se desviava, e ele buscava estar nesses lugares solitários para ele buscar esse tempo de oração. E tem uma frase, né, de um escritor cristão, eu não sei de quando que ele é, mas ele é muito antigo, mas ele disse assim: aquele que foge de Deus de manhã, dificilmente irá encontrá-lo no restante do dia. Então, se você não dedica o seu primeiro momento com Deus durante o dia, você dificilmente vai parar para fazer isso durante o decorrer do seu dia todo. E eu vou dizer mais uma vez aqui, era uma dificuldade que eu estava tendo.
Porque eu, gente, de manhã não presto. De manhã eu não acordo, eu fico assim boiando, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu só começo a funcionar tipo 10 horas da manhã, quando a minha energia vem assim. Infelizmente, talvez seja algo fisiológico, eu não tenho como mudar isso. Só que eu estava me entregando à minha condição fisiológica, e eu estava negligenciando o meu relacionamento com Deus. Sim, da mesma forma como muitos de vocês provavelmente negligenciaram em algum momento da sua vida, eu também estava. E eu comecei a me preocupar com isso. O que eu comecei a fazer? Levanta, ou seja, acorda, eu sento na cama e eu já faço uma oração. Sentado. Às vezes ajoelha, às vezes senta, às vezes vai orando levantado. Se a gente não buscar isso, gente, ninguém vai fazer por nós. A Clara não vai na sua casa 3 horas da manhã e falar: "Ô, você precisa orar". Jesus não vai descer do céu para chamar a gente para orar. Nós temos que fazer a nossa parte. Da mesma forma que você tem prioridade em comer, tomar banho, vestir uma roupa, se preparar para a sua agenda, para as suas atividades, para a sua empresa, para o seu trabalho, nós temos condições de priorizar também o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não quer, não vamos conseguir. A gente tem que querer. Esse é o primeiro ponto, a nossa prioridade, olhando para a prioridade de Jesus. Segunda coisa, está no versículo 37 e a primeira parte do versículo 38. Olha só. Perdão, é o versículo 36 e o começo do 37. Está lá: Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue." Segunda coisa que eu quero destacar é o foco de Jesus. Foco. Vocês perceberam que Pedro, aqui está escrito Simão, mas era o Pedro. Simão estava com muitas pessoas procurando Jesus, porque ele tinha saído da onde ele estava. E aí ele foi encontrado. Está todo mundo te procurando. Muita gente. Por quê? Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava pregando para as pessoas. Se vocês lerem os versículos anteriores, vai falar que Jesus estava na casa de Pedro, ele estava recebendo as pessoas mesmo à noite, para orar por elas, para curar elas. E mesmo assim Jesus levantou de madrugada para fazer sua oração. E aí quando Pedro vem falar para Jesus que as pessoas, as multidões estavam atrás dele, o que ele fez? Bom, então vamos fugir dessa galera. Jesus não se entregou, Jesus ele não foi engolido pela multidão. Jesus não se deixou levar pelas distrações. E aqui eu quero pontuar o seguinte: todo pastor, todo pregador, todo evangelista, toda pessoa que está aqui na frente falando, ele gostaria que o seu público crescesse. Quanto mais pessoas estão me ouvindo, melhor será. Essa é a lógica humana. Ver pessoas crescendo, aprendendo, ver pessoas se convertendo, vindo para os caminhos de Deus, isso é bom. Mas Jesus vai na contramão. Jesus olha para uma multidão e fala: não, então vamos por outro lugar, vamos fugir dessa multidão. Jesus não estava preocupado com a sua fama. Jesus não estava preocupado com as pessoas vindo e enaltecendo a Ele, prestigiando Ele. Jesus tinha um foco. E o seu foco era fazer a vontade de Deus. O seu foco era estar na presença de Deus, e não crescer na sua fama pelos sinais e maravilhas que Ele fazia. Muitos queriam ouvi-lo,
Muitos queriam estar perto dele, mas a reação de Jesus é totalmente o contrário. Ele sai da presença das pessoas para que ele tenha o seu foco mantido. Se você parar para analisar, quando tem muitas pessoas em qualquer clube social, em qualquer ambiente, as distrações são muito maiores, né? Vocês concordam comigo? Quanto menos pessoas tiver, mais você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Não estou dizendo que ter pessoas na igreja é ruim, mas dependendo do que você vai fazer, muitas pessoas também atrapalham. Ou, por exemplo, você vai dirigir e você se depara com um trânsito cheio de carro, lotado de carro. Isso te ajuda ou te atrapalha ao você dirigir? Quando eu vou lá para São Paulo, gente, eu fico desesperado com aquele monte de carro na rua. E toda vez que a gente viaja, o Oscar pergunta: e aí, você quer dirigir? Eu falei: não quero. Primeiro porque eu não conheço as ruas de São Paulo, não conheço nada em São Paulo. E aquele monte de carro me deixa desesperado. Porque talvez a gente perde o foco. E Jesus nos ensina que nós devemos ter um foco. A gente não deve ser engolido pelas distrações, porque nós sabemos qual é a nossa prioridade. Se nós temos uma prioridade, nós devemos manter o nosso foco para a nossa prioridade. Senão a gente não vai conseguir vencer as distrações, as demandas, as coisas que não são importantes. Sabe aquele dia quando você tem um monte de coisa para fazer, mas você não consegue fazer? E aí chega no final do dia, você está estressado, você está ansioso, você está cansado. Mas você não está cansado de tanta coisa que você fez. Você está cansado de procrastinar, de deixar tudo para depois. Por quê? Porque você não teve foco. E a vida de oração é a mesma coisa. Se a gente não tiver foco no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual, a gente nunca vai conseguir orar. A gente não vai conseguir cultivar essa vida no nosso dia a dia. Deixa marcado aí Marcos, vai um livro para frente, no livro de Lucas, para a gente fazer uma leitura. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Olha só o que está dizendo: todavia as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus, quando ele curou o leproso, ele disse para o leproso que não era para contar para as pessoas, né? E aí ele fala para ele ir para os sacerdotes e ver se ele estava purificado. E aí as notícias acerca de Jesus estavam crescendo cada vez mais. Então as multidões iam atrás dele cada vez mais. E o texto aqui também está dizendo que ele se retirava para lugares solitários, onde não tinha ninguém, para ele estar em oração. Esse é o exemplo que nós temos. O foco de Jesus não era a sua fama e a sua glória, mas era a glória do Pai e a sua intimidade para com Ele. Então que possamos assim ter um senso de prioridade e a gente ter foco em relação à nossa prioridade. E a última coisa que eu gostaria de destacar hoje, voltando para o nosso texto principal, lá em Marcos 1, no versículo 38, na segunda parte. Ou seja, vamos ler o versículo todo. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios.
Terceiro ponto que eu gostaria de destacar era o propósito de Jesus. Propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o 17 fala: pois o Filho de Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E para que a salvação pudesse chegar até o mundo, Jesus precisava pregar, precisava anunciar as boas novas de salvação. Então, qual era o propósito de Jesus? Trazer salvação para o mundo. Só que para isso ele precisava estar fazendo o quê? Orando. Orando. O propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai, era obedecer a Deus. Nós temos pensado em obedecer a Deus. Quando a gente lê as palavras da Bíblia, qual é o seu pensamento em relação a isso? Ah, legal, Jesus orou. Ah, que legal, Jesus ele mandou a gente buscar em primeiro lugar o seu reino. Ah, legal, Jesus ensinou o Pai Nosso. Ah, legal, Jesus evangelizou a samaritana. E tudo de Jesus é legal. E aí o Assarri fala lá na igreja de sermos parecidos com Jesus porque Jesus é legal. Gente, Jesus não é legal. Jesus nos ensina coisas que nos bota na parede, que nos confronta. Jesus nos ensina a vivermos de uma forma diferente do que este mundo nos ensina. Esse mundo não ensina a gente priorizar a um Deus que a gente não vê. Esse mundo nos ensina a priorizar a nós mesmos. Mas o nosso propósito, nós sabemos que não é a gente atender às nossas próprias demandas. O nosso propósito é a gente buscar uma vida que glorifica ao nome do Senhor. Tem uma passagem interessante, que fala sobre essa questão do propósito. Volta lá em Lucas, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha só o que diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. A passagem nos conta que Jesus passou uma noite inteira orando. Quem aqui já orou a noite inteira? Alguém já teve essa experiência? Eu nunca orei uma noite inteira. Eu já orei metade da noite. Eu já orei das 3 da manhã até as 6. Foi o máximo que eu consegui. Nunca parei assim, das 7 da noite até 6 horas da manhã. Praticamente 12 horas orando. É muito tempo. E Jesus passou a noite orando. E está dizendo o texto que quando amanheceu, ele fez o quê? Escolheu os seus discípulos para serem apóstolos. Escolheu os 12 que caminharam junto com ele. É interessante pensar nisso, que Jesus ele tem um propósito. Qual era o seu propósito? Era fazer discípulos. Para quê? Para começar a igreja, para começar o povo de Deus, para começar aquilo que nós vimos no livro de Atos, que chega até os dias de hoje, que nós chamamos de igreja, de corpo de Cristo, do que você queira chamar, do povo de Deus. Jesus, ele podia fazer por conta, afinal de contas ele era Deus, mas ele mostrou o exemplo orando. Ele orou para escolher essas pessoas. Você ora a Deus para tomar decisões na sua vida?
Eu vou comprar um carro. Eu juntei dinheiro, estou com dinheiro guardado. Você ora a Deus para saber qual tipo de carro você deveria comprar? Lógico que esse exemplo é muito supérfluo. Mas quando a gente tem um senso de propósito, as nossas orações mudam. O que a nossa oração é? Senhor, nos abençoe e dê de comida para os pobres e que eu esteja bem, em nome de Jesus, amém. Qual o propósito da sua oração? Não tem propósito nenhum. Jesus tinha um propósito. Você vai tomar decisões difíceis, por exemplo, os que são mais jovens, né? Os que não foram casados ainda, ou que não tiveram essa oportunidade. Quando vai conhecer alguém, o que a gente super recomenda? Oração. Escolher alguém para casar não é a mesma coisa que escolher qual roupa eu vou usar no culto. Não é a mesma coisa que escolher qual carro eu vou dirigir, ou o que eu vou almoçar hoje. Escolher alguém para casar é escolher alguém que você vai passar o resto da sua vida com essa pessoa. Você tem que pensar se vale a pena, se você tolera certas coisas, se você suportaria os defeitos da pessoa, se você suportaria o estilo de vida que a pessoa quer levar. São coisas que precisamos orar. Quem é melhor do que a gente mesmo para nos ajudar nas nossas escolhas? É o Deus que nos criou e que nos conhece mais do que qualquer um. Eu vou abrir uma empresa. O Tadashi abriu a empresa dele antes de conhecer Jesus. Então eu não sei se ele orou antes de abrir a empresa dele, mas abrir uma empresa também não é uma decisão assim muito simples. Começar um negócio, você vai colocar dinheiro, você vai investir tempo, se desgastar, você vai contratar pessoas, você vai construir um prédio, você vai comprar materiais, coisas para vender que de repente pode estragar se não vender. São decisões importantes. Jesus estava aqui numa decisão de começar uma coisa que já tem 2000 anos de história. Jesus começou a sua igreja. Ele tomou uma decisão importante de escolher quem seriam os líderes, os apóstolos. Isso nos mostra o senso de propósito. Quanto nós temos orado? Eu vou começar um trabalho com as crianças na igreja. Eu vou começar a, fazer uma ação social no meu bairro. Eu vou começar a falar de Jesus para um amigo meu. Gente, só para estar aqui é necessário que eu esteja orando, porque não sou eu que vou convencer vocês de que vocês precisam orar. Não são minhas palavras que devem mudar a sua vida. Eu não sou nada, como eu falei, eu tenho a mesma dificuldade que vocês, mas quem muda, quem fala, quem nos exorta, quem nos transforma é Deus, é o Espírito Santo. Eu posso passar o dia inteiro falando sobre oração aqui, mas se o próprio Deus não falar o coração de vocês, nada vai mudar. Vai entrar aqui, vai sair aqui, você vai sair por essa porta e a sua vida vai continuar a mesma. Tudo precisa de oração. A música que a gente vai cantar precisa de oração. O tempo que nós vamos estar aqui, qual que é a primeira coisa que a gente faz no culto? A gente ora. Antes da mensagem a gente ora. A gente ora. Para encerrar o culto a gente ora. Para comer a gente ora. Quando nós estamos nesse propósito, nós entendemos que nós dependemos de Deus. Nós não dependemos de nós mesmos. Nós não dependemos do pastor. Nós não dependemos dos diáconos.
Nós não dependemos dos líderes da igreja. Eu não dependo de mim. A nossa dependência está em Deus. Quando a gente ora, a gente coloca a nossa dependência em Deus. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu preciso fazer. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe como deve ser feito. A gente coloca a nossa dependência a Deus. Jesus podia simplesmente escolher os apóstolos. Ele passou orando. E é interessante essa questão do discipulado, porque eu comentei que a gente começou os grupos, né? Tem algumas semanas, alguns meses já. E não foi um processo assim de simplesmente começar um grupo. Começou com oração. O primeiro grupo que era para nascer do discipulado, esse grupo nem começou. Eu estava orando a Deus e eu chamei as pessoas. Eu chamei 3 pessoas para começar o discipulado comigo. E beleza, todo mundo aceitou. Chegou no dia, deu tudo errado. Ninguém pôde vir, deu tudo errado. Aí eu cancelei. E aí era fim de ano. Eu falei, bom, não vai dar, porque aí no outro dia era o Natal, depois entrei em recesso, aí eu ia viajar. Eu ia passar o fim de ano lá em Barretos, na casa da Rejane, minha namorada. E aí deu tudo errado. E aí em janeiro veio a campanha da equipe Visão, vem aquele monte de coisa, e as coisas foram parar só no dia 25, 26, quando eles foram embora. E aí aquele grupo morreu. Não deu certo, porque eu estava orando, pedindo para que a vontade dele seja feita, e foi feita. O grupo não nasceu. Mas aí eu estava orando para Deus me dar as pessoas que Ele queria. E aí nasceu um grupo de mulheres, e nasceu depois um grupo de homens. Gente, foi muita oração. Eu não orei um dia para chamar essas pessoas. Eu orei dias, eu orei semanas. Passei muito tempo orando, perguntando para Deus, pedindo para Deus fazer. E Ele fez. Porque tudo isso não é só um processo intelectual, vamos dizer assim. Não é um processo natural. É um processo espiritual. O crescimento da igreja é um processo espiritual. A mudança das nossas vidas é um processo espiritual. E como que a gente faz para mover o mundo espiritual? É a oração. A igreja não vai crescer se a igreja não ora. A igreja não vai sobreviver se ela não ora. Precisamos buscar uma vida de oração. E que eu e você possamos buscar aprender com o exemplo de Jesus, ou com os exemplos de Jesus, tudo aquilo que Ele deixou para a nossa vida, e que a gente possa se esforçar. Eu sei que é difícil, eu sei que custa alguma coisa, mas eu sei que não é impossível. Eu sei que não é impossível. Porque assim a gente possa buscar essa força que vem do próprio Deus, e a gente poder cultivar essa vida de oração para cada um de nós. Amém? Vamos nos levantar para a gente fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecemos pela porção da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque os discípulos um dia pediram para que o Senhor os ensinasse a orar. Nós temos registrado que o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, mas também nós aprendemos que não somente palavras que o Senhor deixou, mas o Senhor nos ensinou a orar através da sua vida. O Senhor nos mostrou como nós devemos fazer através do seu exemplo. E nós queremos buscar esse exemplo para as nossas vidas, queremos ser parecidos com o Senhor, queremos fazer da mesma coisa que o Senhor fez, queremos imitar ao Senhor, porque o Senhor teve a sua prioridade na vida de oração, o Senhor buscou em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor teve o foco mantido nessa prioridade.
e o Senhor também buscou uma vida de propósito. Senhor, nos ajude, porque nós somos falhos, somos pecadores, somos tão limitados, e tem tantas coisas, Senhor, que ocupam o espaço da nossa agenda, do nosso dia a dia. Temos tantos compromissos, temos nossos estudos, nosso trabalho, nossa família, temos as nossas contas para pagar, temos que limpar nossa casa, temos que lavar nossa roupa, temos que cozinhar, temos que cuidar do cachorro, temos tanta coisa para fazer, Senhor, que muitas vezes esquecemos, e muitas vezes nós lembramos, mas deixamos para depois, e acabamos passando uma vida inteira sem buscar a Tua presença. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor mude isso nas nossas vidas. Oramos para que a partir de hoje o Teu Espírito Santo nos convença de que nós precisamos buscar uma vida de oração, de que nós precisamos ter uma prioridade no relacionamento com o Senhor, na busca pelo Teu reino. Possamos manter o nosso foco, os nossos olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé, e também nós precisamos ter uma vida de propósito, para que tenhamos uma vida de oração. Oramos para que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia, e que possamos querer, possamos ter essa vontade de estar na Tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. E peço que o Senhor nos abençoe no nosso dia a dia, que o Senhor esteja presente, Pai, nos nossos afazeres, que o Senhor guarde, Senhor, as nossas vidas, guarde as nossas famílias, que o Senhor cuide dos nossos lares, e que em tudo possamos ver, Senhor, enxergar e contemplar a Tua glória em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa prover as nossas necessidades, e que o Senhor possa cuidar do dia a dia de cada um. Possamos assim experimentar a Tua presença e a Tua graça sobre todos nós, e que tenhamos uma semana na Tua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém.